Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. Ellen Ripley desperta depois de décadas suspensa, e o ar ao redor parece rangir como um pulmão metálico que não queria devolvê-la ao tempo. A nave que a abriga respira um frio antigo, e a corporação Weyland-Yutani a interroga como se as paredes também escutassem, tensas, desconfiadas. A câmera desliza em traveling lento pelo rosto de Ripley, captando a rigidez de quem carrega um horror que ainda lateja. Quando o silêncio de LV-426 volta a ser mencionado, o próprio espaço parece contrair-se, como se lembrasse junto com ela. Ripley segue a bordo da Sulaco com os fuzileiros navais coloniais, e os corredores da nave parecem úmidos de presságios, como se a luz artificial suasse inquietação. Bishop se apresenta, e a presença dele faz o ar ficar áspero, como uma superfície que arranha por dentro. A câmera executa um plano sequência contido, acompanhando Ripley enquanto ela observa Bishop com desconfiança, como se cada passo ecoasse num vazio hostil. Quando chegam a LV-426, a colônia devastada parece pulsar em ruínas, e o vento invisível toca as estruturas como dedos frios. A equipe encontra apenas Newt viva, e os interiores da estação parecem cobertos por uma secreção que não é apenas matéria, mas intenção pegajosa, como se o lugar quisesse reter tudo. Eles descem até os colonos encasulados e o ambiente respira umidade e claustrofobia, apertando a pele como uma pressão animal. A câmera mergulha em tilt lento pelos casulos, revelando ovos abertos e corpos imóveis como um altar profanado. Quando os alienígenas atacam, o teto parece se abrir como uma boca e o Ripley assume o comando, avançando com Hicks, Hudson e Vasquez enquanto o espaço vibra em ameaça contínua. Os sobreviventes se barricam, mas a estação inteira parece conspirar, rangendo e pulsando como um organismo ferido prestes a explodir. Burke revela sua intenção de lucrar com os ovos, e o ar ao redor dele parece mais pesado, como se a própria atmosfera o rejeitasse. A câmera se aproxima em zoom contido no olhar de Ripley ao acusá-lo, enquanto as luzes tremem como nervos expostos. Quando a energia cai, os alienígenas descem pelo teto, Hudson é capturado, Burke morre no caos e Gorman e Vasquez se sacrificam, engolidos pelo fogo e pela pressão sufocante do ninho. Ripley se recusa a abandonar Newt e desce sozinha, e a colmeia parece viva, quente, respirando viscosidade e fome, como se cada parede tivesse pele. Ele encontra a rainha cercada de ovos e o espaço inteiro pulsa como um ventre grotesco. A câmera acompanha Ripley em um movimento circular tenso, revelando a rainha erguendo-se como um destino inevitável. Ripley queima os ovos, foge com Newt e escapam no último instante antes da explosão consumir tudo. De volta a Sulaco, a rainha ataca, parte Bishop ao meio e Ripley enfrenta a criatura com um exoesqueleto, expulsando-a para o vazio gelado do espaço. E quando o silêncio retorna, resta apenas a pergunta: se o horror pode sempre se esconder no último compartimento, existe realmente algum lugar seguro para voltar? A travessia de Ellen Ripley não começa com um grito, mas com um silêncio congelado. 57 anos suspensa no intervalo entre a vida e a morte, ela desperta como alguém arrancada de um sonho antigo demais para ser chamado de passado. Ripley retorna não como uma sobrevivente comum, mas como uma psique marcada por uma ferida que não cicatriza, uma lembrança que pulsa como um alarme invisível sob a pele. O mundo ao redor exige explicações, mas o que ela carrega não é argumento, é experiência crua, indizível, uma cicatriz interior que fala antes das palavras.
Há nela uma tensão constante entre aquilo que precisa ser mostrado e aquilo que precisa ser escondido. Ripley se vê obrigada a vestir uma face funcional diante da corporação Weyland-Yutani. Mas essa máscara é frágil, quase translúcida, porque o horror vivido em LV-426 não pertence apenas à memória pessoal. Ele parece brotar de um reservatório mais antigo, onde imagens universais dormem. Seu medo não é apenas medo, é um pressentimento arquetípico, como se algo ancestral tivesse sido despertado dentro dela, algo que pertence a todos os seres humanos quando encaram o abismo. Ripley carrega um complexo vivo, um núcleo psíquico inflamado pela experiência traumática, e ainda assim sua alma se autorregula como um organismo ferido que insiste em caminhar. Ela não retorna para destruir apenas criaturas externas, retorna para tentar reorganizar seu próprio mundo interno, para impedir que o caos devore sua identidade. Newt surge como um símbolo silencioso de continuidade, como se Ripley enxergasse naquela criança o fragmento de inocência que o terror tentou sepultar. A presença que a confronta manifesta um arquétipo de voracidade primordial, uma força que não negocia, apenas consome. Seu destino é transformar o espaço em prova e Ripley em alguém que precisa renascer sob pressão absoluta. Mas a escuridão não vive apenas fora. Ela se move dentro de Ripley como uma chama negra, na rigidez, na desconfiança, na necessidade de controle total para não ser engolida novamente. Sua sombra aparece quando ela percebe que a violência também pode ser uma linguagem necessária, e que a sobrevivência exige atravessar limites internos que antes pareciam impossíveis. Essa emergência psíquica cobra um preço. Quanto mais ela combate o horror, mais se aproxima dele em intensidade. E então o labirinto se abre. Como Teseu diante das paredes vivas do Minotauro, Ripley desce para dentro do centro pulsante onde a ameaça se reproduz. O mito ecoa com clareza brutal, não como enfeite, mas como espelho. Teseu entra no emaranhado escuro para enfrentar aquilo que devora vidas em segredo. Ripley entra na colmeia para resgatar Newt e enfrentar a rainha, esse núcleo fértil do pesadelo. O fio que guia não é apenas estratégia, mas vínculo, o impulso humano de salvar algo puro antes que o abismo o transforme. O mito revela a função psicológica dessa imagem: descer ao terror não para a glorificação, mas para integrar a coragem que só nasce quando não há escolha. Ripley não se ergue como herói pleno, mas como anti-herói necessário, alguém que não busca a honra, apenas sobrevivência e sentido. Seu gesto é duro, quase sacrificial, e os corredores metálicos, as chamas úmidas, os ruídos industriais, tudo vibra como extensão do inconsciente profundo, como se o próprio espaço fosse uma mente claustrofóbica respirando medo. A cor fria, o aço, o vapor, o vazio sideral. Tudo parece dizer que a psique humana, quando isolada, encontra monstros que talvez sempre tenham vivido em seu porão interno. Se a salvação exige descer ao mesmo lugar onde o horror nasce, em que ponto sobreviver se torna apenas outra forma de perdição? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu? Como a psicologia analítica interpretaria Aliens, o resgate. Aliens, 1986.